Então, sabe, certa feita, uma vez eu me peguei pensando muito, sabe, refletindo muito sobre duas passagens que me chamam muito a atenção no Evangelho. Uma delas que fica no capítulo 20, versículo 30 a versículo 31, escrita por João Evangelista, onde ele deixa bem claro, né, nos seus escritos, onde ele escreve que verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, né? Então, isso foi uma passagem, dentre tantas passagens maravilhosas que nós nos deparamos no Evangelho, mas toda vez que eu lia essa parte, eu ficava me perguntando, porque tudo que hoje nós conhecemos sobre a vida deste homem, tudo aquilo que se tornou a baliza, a estrutura do pensamento cristão, tem por pauta tudo aquilo que o homem conseguiu abranger através dos escritos legados pelos evangelistas, né? Em diversas linhas do tempo, né? Onde tivemos, sim, aqueles que tiveram contato direto com ele e outros que escreveram posteriormente ao período da crucificação e que não tiveram, se assim podemos dizer, um contato ali direto com ele. Mas estamos falando de um dos evangelistas que conviveu diretamente com ele, né? Porque João, inicialmente, na época em que Jesus aqui esteve na terra, todos sabemos que João ainda era jovem, João era um rapazinho de apenas 17 anos. E digamos assim que foi o que mais, dentre os apóstolos, foi o que mais conseguiu compreender a proposta, né, o viés espiritual por trás dos ensinamentos, por trás da oratória, por trás dos atos que aquele homem, né, incompreendido realizava na, no, na região da Judéia, né? E isso me chama muita atenção, né? Porque justamente ele, dentre os demais evangelistas, dentre os demais escritores desses livros que chegaram até nós, ele enfatiza, né, como ele bem coloca, né, que muitas proezas foram pelos seus discípulos acompanhadas, verificadas e que estas não foram registradas, né? E ainda você indo no capítulo 21, no versículo 25, ele também coloca, né? Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Cara, é muito interessante isso, a abrangência que ele coloca, né? Porque num capítulo e versículo, ele fala que muito daquilo que eles viram, muito daquilo que eles conviveram e que eles observaram, não estão descritos no Evangelho. E ainda ele coloca, ou seja, ele enfatiza, né, de que, ou seja, todas as façanhas, todos os acontecimentos que ocorreram através deste homem incompreendido na sua época, né, o mundo inteiro seria capaz de conter os livros. Ou seja, está querendo dizer que por mais que nós viéssemos a desenvolver livros, literaturas, na tentativa de compreender e desbravar tudo que esse cara fez, ainda assim seria insignificante. Ainda assim nos faltaria entendimento, ainda assim nos faltaria compreensão, né? E aí eu me pergunto, o que esses caras viram? O que esses caras presenciaram? Esses que tiveram a oportunidade de estar ali do lado dele, caminhar ao lado dele, né? Se hoje, quando nós nos deparamos, nós estabelecemos os primeiros contatos com os evangelhos, nós nos ficamos perplexos diante da fenomenologia espiritual que ocorre com esse personagem, com essa personalidade,
na figura de Jesus de Nazaré. Até hoje, passados-se mais de 2000 anos da leitura desses livros escritos, legados pelos evangelistas, difundido por as mais diversas crenças que têm por base e pauta o cristianismo, até hoje, quando nós nos colocamos para ler, a gente fica perplexo, a gente fica em choque. E muitas dessas chaves de compreensão nós passamos a ter somente agora, mais recente, após a difusão das obras de Allan Kardec. Então, quando começa a propagar os ensinamentos trazidos pelo plano espiritual através das obras de Kardec, e as quais são aprofundadas através da missão mediúnica de Chico Xavier, através da grandeza, a riqueza de informações que os espíritos nos apresentam, dando entendimento, dando discernimento e coerência para feitos tão incompreendidos ainda para nós, mesmo com toda a façanha científica do século XXI. Então, até hoje eu sempre me perguntava, o que esses caras viram? O que esses caras observaram? Que segundo João, por mais que nós criássemos e desenvolvêssemos livros na tentativa de entender e compreender, ainda assim seria insignificante, porque todos os livros da nossa humanidade não preencheria, não compreenderia a totalidade dessa verdade. Então eu sempre me perguntei, quem era? O que esses caras viram? O que esses caras observavam? E dentro desses questionamentos que eu fazia, não por querer questionar um fato histórico, mas porque é algo que realmente nos leva a uma reflexão interior, né? É o que nos faz pensar, até mesmo nesse modelo que nós conhecemos de ciência, esse modelo tradicional das estruturas científicas, quando nós falamos sobre cura, quando nós falamos sobre alopatia, né? Então, eu fico imaginando o que essas pessoas tão próximas tiveram a chance de ver com tanta riqueza de detalhe, que para eles, em sua época, fugia a compreensão e o entendimento, chocava, né? Assim como ainda hoje nos choca, ainda hoje nos deixa perplexos. Por mais que nós tenhamos a pauta e a base daquilo que os espíritos trouxeram através de Kardec, e não só Kardec, como muitas correntes de pensamentos filosóficos e espiritualistas também tentaram trazer na sua época, no seu período, para que a humanidade compreendesse essa interação entre realidades, né? E eu lembro que, em certa feita, bem no início, quando eu estava me colocando numa busca contínua de entender sobre essas questões da espiritualidade, me debruçando ali em literaturas que pudessem me dar uma janela de compreensão, uma chave de entendimento sobre essas questões que transcendem a realidade da própria fisicalidade, da própria existencialidade. E eu lembro que nesse processo de estudo, de busca, ainda quando eu estava ali no início, nos primórdios do desenvolvimento mediúnico, né, frequentando uma casa, bebendo da informação das obras de Kardec, adquirindo informações a nível mnemônico, né, desenvolvendo as minhas capacidades extrasensoriais naquilo que nós denominamos mediunidade, eu me deparei com uma mensagem a qual há muitos anos atrás eu recebi através de um amigo espiritual, o que na época não intitulou o nome, não grafou com assinatura, né, o conteúdo, mas onde ele traz de uma forma literária, uma passagem a qual ele tenta trazer uma narrativa justamente de uma fase a qual Jesus esteve aqui conosco, na antiga região da Palestina, na antiga Judéia. E ele explica nessa mensagem, na época, né, que estava Jesus numa casa, numa morada bem simples,
bem rupestres, assim podemos dizer, que eram as estruturas das casas antigas da região da Judéia, né? As casas simples, de poucas estruturas diferentes das habitações atuais, né? Estruturas bem simples de concreto, barro, tá? Mas que nem por isso dava a condição das pessoas ali terem uma vida, mas uma vida simples, uma vida na conformidade com as pessoas e a tradição da época. E aí explica a espiritualidade que nesta morada, nessa residência simples, Jesus junto com seus apóstolos ali deram uma parada de descanso. Eles foram realizar um descanso para que no outro dia, quando o sol nascesse, eles continuassem as suas caminhadas, continuassem as suas peregrinações, orientando as pessoas, falando sobre essa boa nova, falando sobre este reino tão incompreendido ainda para as pessoas naquela época, né? Ensinando de uma forma simplificada através das parábolas, realizando esses prodígios que até pouco tempo as pessoas intitulavam de milagres, pelo fato de não se compreender esse mecanismo da multidimensionalidade, da espiritualidade. E diz que a espiritualidade explica que nesse momento de descanso, Jesus não estava com sono, porque Jesus ele tinha uma mente muito ativa, segundo a espiritualidade explica, ele era uma mente muito ativa, ele estava o tempo todo com a mente ativa, porque ele estava o tempo todo em conexão com várias realidades ao mesmo tempo, né? A mente dele, segundo explica a espiritualidade, era uma mente muito ativa, uma mente que estava constantemente em vários planos de realidade interagindo ao mesmo tempo. Então, para ele, segundo explica a espiritualidade, não havia essa divisão de lapso temporal como nós temos de percepção. Então, a gente tem como percepção os cinco sentidos. E tudo aquilo que transcende os cinco sentidos, nós chamamos de realidade espiritual, realidade transcendental, realidade multidimensional, tá? Não importa a linguagem. Mas para Jesus, para aquele homem, para aquele indivíduo, aquela personalidade, né? Aquela consciência espiritual que estava encarnada naquela personalidade, para ele não tinha essa divisão de tempo e espaço, né? Então ele conseguia claramente, conscientemente, com a sua consciência espiritual, abranger as diversas realidades, tudo ao mesmo tempo. Então era uma mente muito ativa, né? E num desses momentos em que explica a espiritualidade, ele está ali em contato com essas energias, em contato com a espiritualidade, aproveitando o silêncio noturno, aproveitando a calmaria da noite, porque era o período em que as pessoas estavam descansando, que a cidade, né, os vilarejos paravam as suas atividades para que no outro dia eles pudessem acordar o mais cedo possível e assim aproveitar a claridade do dia, quando o sol se punha. Então ele aproveitava esses momentos para ele, no silêncio da noite, se conectar com o plano espiritual, permutar ideias com o plano espiritual, estabelecer diálogo com aquela frente de falanges espirituais que estavam juntamente com ele, atuando nessa pauta, nessa diretriz, que era o processo de evolução da Terra, que era o processo de evolução dos espíritos que aqui estavam, encarnados e desencarnados. Então ele aproveitava esses picos de silêncio, esses picos noturnos de calmaria, onde a psicosfera estava até um pouco menos agitada, para ali estabelecer a sua sintonia com esses outros reinos, né, do Criador, e ali continuar seguindo a sua pauta, a sua missão. E diz que nessa passagem explica a espiritualidade que Pedro vê Jesus ali quietinho, sentado ao solo, com o olhar ao nada, né? Com o olhar ali ao nada, porque estava o ambiente da casa escuro, porque não tinha energia, apenas iluminado muitas vezes por uma lamparina, muitas vezes por uma vela, né? Pelo tipo
de tecnologia que naquela época permitia a iluminação interna nessas casas simples. E aí, nessa baixa iluminação, explica a espiritualidade que Pedro se achega até Jesus e pede licença. Fala assim, mestre, me permite que eu sente ao seu lado. O que te preocupas? Por que tu estás acordado? Por que ainda estás disperso? E aí diz que Jesus, amorosamente, olha para Pedro e fala assim, estou, neste momento, estabelecendo a vontade do Pai. Estou, neste momento, em exercício de atividades. E aí diz que Pedro, sem entender nada, não consegue compreender nada, porque até então Jesus, na visão de Pedro, estava sozinho, não tinha ninguém. Então ele fala assim, tá, mestre, me permite a honra de eu sentar ao seu lado, de eu estar ao seu lado. Se para o Senhor este momento é um momento de tamanha importância, se neste momento para ti é importante, para mim também o é. Por quê? Porque como explica a espiritualidade, Pedro realmente tinha muito apreço por este homem. Pedro tinha um amor incontestável para esse homem, porque ele via nesse homem a oportunidade do homem ascender para uma nova visão de vida, para uma nova realidade. Embora eles acreditassem sim, embora Pedro acreditasse sim, que Jesus, Yeshua, era o Messias narrado pelas antigas escrituras de Isaías e dos profetas, ele tinha essa convicção, ele também entendia que era muito mais, que aquele homem, aquela personalidade manifestante, era muito mais do que os seus olhos de carne poderiam conceber. E ele tinha um amor muito grande por esse homem. E estar ao lado deste homem, nos momentos que lhe dava esta oportunidade, preenchia a sua alma, preenchia o seu coração. E aí ele pede para ficar naquele momento ao lado do Cristo. E nesse momento, ele fala, mestre, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para nesse momento também, junto contigo, ajudar-te da forma como for da melhor forma possível? E aí, diz que Jesus amorosamente fala assim, Pedro, silencia os seus pensamentos. Ele silencia a sua alma. Abra o seu coração. E diz que naquele momento, dentro da ignorância de Pedro, dentro da simplicidade de Pedro, ele entendeu que vou ficar em silêncio, vou ficar comigo mesmo e permitindo que talvez eu sinta outras coisas, perceba outras coisas, a qual eles já estavam testemunhando já há muito tempo. E diz que nesse momento, na medida em que Pedro vai se relaxando mentalmente, vai tranquilizando os seus pensamentos, vai silenciando o interior da sua mente, ele começa a perceber no entorno, no interior do ambiente daquela singela morada, vários espíritos, ao qual naquela época eles não tinham tanta compreensão assim, mas vários espíritos ali em sofrimento, estavam vindo até aquela morada para beber da luz do Cristo. Explica a espiritualidade que era como se Jesus, naquele momento, fosse uma luz, uma grande lamparina, a qual, as mariposas vinham desesperadamente beber daquela luz, porque a gente sabe que quando a gente está num lugar escuro e a gente acende uma luz, as mariposas, elas vêm em direção à luz, elas são atraídas pela luz. Então explica a espiritualidade que naquele momento, aqueles espíritos que estavam em condição total de sofrimento, estavam sendo atraídas pela luz do Cristo. E ali sendo acolhidas por aquela energia de amor, por aquela energia de bondade, de mansuetude, a qual a própria espiritualidade, o próprio outro plano de dimensão, se aproveitando desta energia que era emanada das estruturas psicoenergéticas do Cristo, se aproveitavam daqueles momentos, daqueles períodos para acolher aqueles espíritos e dali levar eles para os lugares de apoio, para os pontos de inferência e até mesmo para preparar alguns deles para serem direcionados
para outros orbes, uma vez em que esses já não se encontravam mais em condições de aqui permanecer por conta da sua frequência vibracional. Só que nesse momento, Pedro, na sua simplicidade, na sua humildade, ele se assusta diante de um outro mundo que se desdobra na sua película visual, a qual ele se espanta, ele se assusta diante de tudo aquilo, principalmente pela condição daqueles espíritos em sofrimentos, muitos dos quais já nem tinham mais formas humanas, tinham formas totalmente deterioradas, espíritos que apresentavam com formas pustulentas, né, na pele, miasmas na pele que desfiguravam até mesmo a sua formatação humana, né, diante de tanto flagelo, diante de sofrimento. Ele se assusta, ele tenta correr, tenta fugir de medo, desesperado, mas ele percebendo a presença de Jesus, que estava ao seu lado e não querendo pagar mico, se assim podemos dizer, ele se atém, mas Jesus percebe o assombreio dele, percebe o susto dele, percebe que naquele momento Pedro quer correr. Simplesmente, Jesus olha para Pedro, segundo explica a espiritualidade, e humildemente, entendendo a limitação do seu discípulo, entendendo a limitação da sua compreensão enquanto ser humano, ainda retido as limitações da carne, Jesus simplesmente olha para Pedro e fala assim: se não tem condições de, neste momento, permanecer ao meu lado e prestar condolência àqueles que sofrem, peço, retire-te ao seu aposento e descanse, para que amanhã possamos dar rumo à nossa causa. E aí diz a espiritualidade que Pedro, se sentindo muito mal pelaquela postura, vergonhoso, né, se cobrando de que por mais uma vez ele não estava dando o seu melhor, mais uma vez ele havia decepcionado aquele homem por quem ele tinha tanto apreço, tanto carinho, tanto amor. Ele humildemente, com vergonha, com um remorso interno, ele se retira, volta para o seu leito e chora. Chora por reconhecer que ainda aquele homem era ainda pequeno, diante da grandeza, da grandiosidade daquele homem que se desdobrava na sua frente, ensinando um mundo tão novo, lições tão preciosas. E aí a gente começa a entender e compreender essa grandiosidade que João bem coloca, de que muitas façanhas, muitos acontecimentos por eles foram observados e que ainda assim seria insuficiente para a linguagem humana no vasto cabedal literário que nós teríamos à nossa disposição. Vai mais fundo ainda a espiritualidade, quando ela entra na questão das curas, daquilo que nós chamamos de milagres, quando os espíritos falam que uma vez em que Jesus era um gestor planetário da Terra, era um dos espíritos superiores que auxiliaram na confecção, na matriz que deu vida e bioma a toda a estrutura da Terra, ou seja, era um dessas altas hierarquias espirituais que ajudaram na produção, na criação, no desenvolvimento e na materialização do nosso planeta Terra. Então, é o espírito que tinha o total conhecimento de uma ciência que transcende a nossa realidade. Era um espírito que tinha total compreensão das leis que operavam esse sistema, das leis que operam esse planeta. Porque sendo ele um engenheiro sideral, um arquiteto sideral, uma consciência superior como outras que ajudaram na confecção desse orbe, ele tinha total conhecimento das leis físicas e energéticas que operavam e operam esse sistema. Então explica a espiritualidade que quando os doentes, as pessoas acamadas, se aproximavam do campo vibratório da aura do Cristo, quando essas pessoas se aproximavam do campo magnético que era emanado pelo corpo energético do Cristo, que se extravasava através da aura, partindo dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu amor para com o sofrimento humano, explica a espiritualidade que as próprias células
ou seja, cada unidade celular das pessoas doentes identificavam aquela energia, identificavam aquela força motriz, porque embora a célula é um ser, digamos assim, ainda em nível instintivo, ele é um ser inteligente. E isso André Luiz vai deixar claro nas obras assim, que ele legou, que a célula é um princípio de inteligência, é um ser vivo que também está no processo de evolução, assim como nós. Então, explica a espiritualidade que essas unidades celulares, ao entrar no campo vibratório, na faixa vibratória emitida pelas energias propagadas através do campo áurico do corpo e da mente do Cristo, essas unidades se reprogramavam, se realinhavam, se reestruturavam a nível atômico, partindo do núcleo atômico e assim reformatando as informações do núcleo celular. E aí assim essas células se autoprogramavam, se autossugestionavam, partindo do reconhecimento da emissão daquele campo de energia que banhava as unidades celulares. Então as unidades celulares que estavam, digamos assim, desformatadas, desconfiguradas por conta da mente daquele encarnado em sofrimento, naquilo que nós chamamos de doença, quando as pessoas se aproximavam desse campo, dessa aura do Cristo, dessa emanação de amor que partia do seu coração, as células compreendiam, reconheciam que aquele indivíduo, que aquela personalidade, era um dos membros responsáveis pela criação de toda a estrutura física e energética do nosso planeta. E assim, elas entravam num processo de autorreprogramação, de autorrealinhamento, partindo do núcleo atômico que imbuía informação ao núcleo celular e assim desenvolvia em toda a sua membrana plasmática processos de reajustes bioquímicos, assim estabelecendo a cura. Então, diante dessas informações que a espiritualidade nos traz, a gente começa a entender aquilo que João começa a falar, que realmente, né, o pouco do que nós conversamos aqui agora ainda nos choca, nos deixa perplexo. Imagine o que realmente esses caras nos viram. Mas por que essa dificuldade para nós? Porque passado mais de 2000 anos, nós, por ainda não entendermos a profundidade, por nós ainda não compreendermos a profundidade de quem foi e de quem é esta pessoa, a gente ainda continua observando, né, o nosso olhar de observador para esta pessoa, para este ser, para esse iluminado, é ainda aquele ser pregado na cruz. É ainda aquele ser no madeiro. A gente ainda tem dificuldade de tirar aquele ser do madeiro e trazer ele para a nossa vida. A gente ainda continua adorando no madeiro. A gente ainda continua observando no madeiro, porque a gente tem dificuldade de tirá-lo do madeiro, como ele assim o fez, e trazer ele para dentro do nosso coração, da nossa alma. E é assim que a gente começa a compreender o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira origem e a sua verdadeira pauta para conosco e para com o mundo. Então é muita coisa. Aí a gente entende que realmente é um amor que é imensurável, que foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento, porque nós ainda estamos tentando aprender, entender e compreender o que é esse amor. Mas aí a gente começa a entender, né, esses detalhes de informações que João coloca nos seus evangelhos, que vão realmente nos fazendo perguntar: quem foi esse homem? Quem é esse homem? Né? Qual é o entendimento que nós realmente temos deste homem? O que nós viemos deturpando até então? E quando é que nós, principalmente, definitivamente na nossa vida, iremos tirar este homem do madeiro e trazer, suplantar dentro do nosso coração? Fica a dica, fica o recado e fica o meu abraço.